Nós saudamos a todos, aqueles que estão aqui na transmissão, a você que está na sua casa ou em outro local nos assistindo, participando conosco, a todos nós, que a doce paz do Senhor seja com a nossa vida, com o nosso coração, a nossa gratidão a todos aqueles que estão conosco, principalmente os nossos visitantes de forma online. Que o Senhor o abençoe rica e poderosamente, sabendo que o Senhor sabe a sua necessidade. O Senhor sabe o que você precisa e como você precisa dele a cada momento. E o Senhor lhe assiste certamente, porque Deus é o Deus onisciente. Ele é também onipresente. Ele é também onipresente, ou seja, onisciente. Ele sabe todas as coisas. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Onipresente, Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Quero nesta noite convidá-lo a meditar comigo no Salmo 75. Salmo 75, o título sugerido aqui na nossa edição é Deus é Juiz. Assim está escrito: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois disseste: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espumeja, cheio de mistura, dele dá a beber. Sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Nós já oramos com a nossa irmã Laís e junto com ela nós pedimos ao Senhor que nos abençoe na ministração da palavra, que realmente isso seja real, que o seu coração seja tomado pela plenitude do Espírito Santo e você experimente mais e mais do Senhor. Eu quero começar hoje o nosso sermão sobre o tema tudo sob controle. Tudo sob controle. À medida que nós conhecemos alguém, nós depositamos ou não a nossa confiança nessa pessoa. E é muito importante quando nós conhecemos aquele que vai cuidar de nós. Por exemplo, quando nós chegamos numa rua e de repente a sua rua está tomada agora por uma equipe, uma empresa que é habilitada para cuidar então da questão de rede de esgoto, e de repente eles começam a meter a máquina e a abrir profundos sulcos ou valas e tirar todo aquele material que ali está e depositar ali novas manilhas. E você olha, a sua rua está um transtorno. E quando você chega para aquele que está liderando e diz para ele: e agora? Ele diz: calma, tudo está sob controle. Ele entende, ele vai fazer aquilo que realmente é preciso para melhorar a sua rua. Ou então quando você deposita ou a sua confiança com você mesmo ou com um ente querido na mão de um médico que você tem uma experiência e intimidade com ele. E apesar de saber que ele não tem a autoridade da vida, mas você confia quando ele transmite a você a seguinte palavra: calma, ainda está tudo sob controle. É interessante porque o salmo lido, o Salmo 75, ele é atribuído a Asaf.
E Asaf, ele compõe seguidamente aqui no livro dos Salmos 11 salmos, 73 até o 83, somando então 11 salmos. E interessante porque nos primeiros dois salmos, 73 e 74, o salmista Asaf está atravessando um momento difícil da sua vida, uma angústia profunda em relação aos acontecimentos. E no 73 ele chega a dizer o seguinte: é difícil olhar e ver a nossa vida como tementes a Deus, passando dificuldades, e olhar muitos ímpios que estão muito bem de saúde. E ele chega a dizer no Salmo 73: quase que eu desfaleci-me da fé, até que entrei nos átrios do Senhor e contemplei que o fim dos ímpios está próximo. Agora, também ele fala no versículo, ou no Salmo 74, também um lamento sendo dirigido diante daqueles que se levantam, daqueles que falam contra o Senhor, que se alteiam. Mas ele é tomado por uma mudança, por uma transformação. E no Salmo 75, o que ele vai agora dizer é totalmente diferente. É como se ele agora chegasse e os seus olhos fossem abertos, e agora ele contemplasse o governo soberano de Deus sobre os governos e sobre todos aqueles que estão inseridos na sociedade como servos de Deus. E ele agora trabalha, ele transmite agora, ele faz uma declaração de que todos aqueles que estão munidos de autoridade, todos esses estão debaixo da autoridade de Deus. E estando debaixo da autoridade de Deus, o que ele quer dizer é justamente isso: fique tranquilo, tudo está sob o controle. Veremos aqui algumas lições importantes desse salmo, e com certeza não o esgotarei, apenas lançarei luz para que você possa continuar a sua meditação, e isto será enriquecedor para a sua vida. Tiraremos algumas lições para a nossa vida neste momento. E a primeira é que o relacionamento íntimo com Deus e um conhecimento próximo enche o nosso coração de esperança e gratidão. Se você olhar o versículo 1, você lerá: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. A tradução, da Nova Bíblia inglesa, ela trabalha esse primeiro versículo dizendo: teu nome é trazido para bem perto de nós mediante a história dos teus atos maravilhosos. O que Asaf está dizendo aqui é que há uma aproximação ou uma proximidade de um Deus imanente, um Deus presente, um Deus que se relaciona. Não um Deus transcendente, não um Deus distante, não um Deus que está longe, mas um Deus que está presente. E a maneira que vamos então clamando, invocando o nome desse Deus presente, a maneira que vamos nos lembrando das maravilhas do Senhor, dos atos do Senhor na história, da maneira como Deus conduz soberanamente todos os detalhes da história, os feitos soberanos do Senhor, ao agir de Deus na história, isso vai enchendo o nosso coração de paz, de conforto, de consolo, de esperança e de encorajamento. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus de perto. O salmista no Salmo 46, ele já expressou que o Senhor é Deus presente, é fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. E ele continua: por isso não temeremos. É muito comum nos nossos dias todos estarem assustados. É muito comum nós vermos pessoas chegadas a nós em momentos tristes, difíceis da vida. É muito comum ouvirmos pessoas que nós conhecemos, que nós amamos, que já partiram, que foram chamados para estarem com o Senhor.
E isto tudo traz medo ao nosso coração, e nós precisamos então relembrar, trazer à nossa memória, nós precisamos buscar os feitos do Senhor na história, registrado nas Sagradas Escrituras, e além disso, aquilo que já conhecemos, os feitos do Senhor na atualidade. Isto trará paz ao seu coração, isso trará paz ao seu coração, ao nosso coração. Então por isso pare, chame a sua alma a uma reflexão e pergunte para a sua alma, pergunte para você mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Traga à sua memória os feitos do Senhor, a maneira como Deus criou o universo, a maneira como Deus conduz a história, a maneira como Deus providenciou uma nação para si, a maneira como Ele tratou o coração de Abraão, a maneira como Ele trabalhou Isaac, a maneira como Ele converteu e transformou Jacó, a maneira como Ele desceu o povo ao Egito, a maneira como Ele libertou o povo da escravidão do Egito, a maneira como Ele conduziu o povo no deserto, os profetas, Jesus Cristo, a igreja primitiva, e você e eu hoje. Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, Ele é soberano na história. Traga isso à sua mente e você experimentará a paz em meio às adversidades. Nós temos aqui uma outra lição: o soberano Senhor tem o controle da história, tudo no seu tempo determinado. Olha só para o versículo 2: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente, hei de julgar retamente. Há momentos na vida que parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está realmente distante. Há momentos na vida que parece que cada um faz o que acha que é correto, e isso foge ao controle de Deus. Há momentos, e nós estamos vivendo este momento, quando as nossas autoridades se acham capazes de julgar até mesmo aquilo que é contrário à própria lei. Nós estamos vivendo momentos em que se valoriza a desconstrução da nossa história, dos princípios cristãos. Recentemente uma autoridade chegou a dizer que congratula com todos aqueles que buscam a desconstrução dessa geração e desse povo que tem um princípio judaico-cristão, e ele chegou a dizer o seguinte na sua fala em um vídeo, claramente não é montagem, quando ele disse: estamos conquistando muitos valores, a união homoafetiva, a adoção, esse controle que estamos tendo, porque o importante é ser feliz. Pobre deste, se ele não se arrepender, ele sofrerá condenação intensificada, porque assim como há para os salvos o galardão, há também a intensificação na condenação. Mas até isso, amado irmão, amada irmã, não se assuste, até isso está no controle de Deus. Tem o tempo determinado para cada coisa. Capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor se dirige a Abraão, e Abraão está preocupado. Abraão pergunta para o Senhor: e aí, Senhor, cadê o herdeiro? Porque ele ainda não nasceu. Eu terei que dar a minha herança ao meu servo Eliezer. E o Senhor diz: não dará, pelo contrário, eu cumprirei a promessa, e a sua geração será gigantesca, assim como as estrelas do céu, assim como a areia do mar, você não poderá contá-la. E ela descerá para o Egito, e ali ficará escrava por 400 anos, até que chegue a medida da impiedade daquele povo que ali está, daquele povo que terá que ser destronado. Deus tem um propósito, Deus tem um tempo determinado. Olhe para o nascimento de Jesus. O apóstolo Paulo disse o seguinte em Gálatas 4:4: Deus enviou o seu Filho no tempo pré-determinado, no tempo certo, no tempo exato. Jesus não nasceu nem antes nem depois, não atrasou o parto, não foi preciso fazer uma cesárea para que nascesse naquele tempo. Nasceu no tempo de Deus, e ele nasceu no lugar que Deus estabeleceu.
Dá uma olhada em Lucas, porque ali está José, e de repente, em Nazaré, e de repente chega alguém e diz para ele: olha, você precisa voltar à sua terra para que você possa fazer o censo, alistar-se. E ele com Maria sobe, e quando eles estão em Belém, justamente ali, completam-se os dias da gestação, e nasce Jesus. Por quê? Será que quem mandou foi o imperador? Sim, foi o imperador, mas por trás disso estava aquele que conduz a história soberanamente. Há um detalhe, e esse detalhe está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Você pode até estar aflito, mas não tenha medo. Todos os acontecimentos estão dentro do controle de Deus. A aparente desordem, a desordem atual do Brasil principalmente, isso tudo está dentro de uma ordem soberana dos céus que governa toda a história. Terceira lição: apesar da falibilidade dos moradores da terra, Deus ministra ainda a sustentação, o equilíbrio da terra. Olhe só para o versículo 3: vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Se não fosse o cuidado do Senhor, nós já teríamos nos destruído. O homem se destrói pela ganância. O homem é capaz de fazer algo inacreditável pela ganância do poder, e ele é capaz de destruir a si próprio por causa deste poder. Mas Deus ministra ainda um equilíbrio na terra, sobre as autoridades, sobre os moradores da terra. Ainda que os moradores da terra vacilem, ainda que as autoridades vacilem, Deus misericordiosamente ainda sustenta a terra. Ele conduz o homem, Ele conduz a história, Ele conduz a terra com a sua chamada graça comum. O Senhor assiste apesar do homem. A terra só chegará ao final no dia em que o Senhor já programou para isso, antes não. E se o comunismo chegar, ou se não importa, só chegará quando Deus quiser. Só chegará quando Deus quiser, porque o Senhor sustenta todas as coisas. Nós temos mais uma lição, a quarta: é inútil aos faltos homens medir força com Deus. A rebelião do homem é reprovada por Deus. Versículos 4 e 5: digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis contra a insolência, contra a rocha. Este versículo, no seu original, quando ele fala levantar a força, é literalmente levantar o chifre. E aqui a ideia é aquele boi rebelde que não quer que coloque sobre ele o jugo, e ele então fica levantando a cabeça, não permitindo que o seu dono coloque sobre ele o jugo. É assim que a sociedade vive contra Deus, está medindo força com Deus. A sociedade tem brincado com Deus, a sociedade tem zombado de Deus, isso de forma completa, não só no meio dos ímpios declarados, mas também daqueles falsos crentes, aqueles falsos profetas, dos falsos mestres, estão zombando da palavra de Deus. A alteração no relacionamento dos princípios estabelecidos por Deus na família, por exemplo. Estão brincando com Deus, estão zombando de Deus, mas o Senhor chama a atenção: não façam isso. Estão recebendo ainda uma admoestação misericordiosa, para que então Ele não ministre sobre todos aquilo que Ele tem para ministrar agora, neste momento. Toda a prepotência do homem é nada perante o Senhor. Nós precisamos entender isto, e o Senhor é gracioso, Ele ainda dá oportunidade, Ele ainda admoesta. Foi isso que Ele disse: não levante o chifre, não levante a sua força, não meça forças com Deus. Em quinto lugar, não há em nenhum lugar alguém que possa socorrer o homem nesse relacionamento ou nessa rebeldia contra o Senhor. Preste atenção nos versículos 6 e 7.
Ele chamou a atenção nos versículos 4 e 5, e no 7 então ele diz: porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que veio o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Eu quero tratar isso de duas maneiras bem resumidas aqui, mas de duas maneiras. Primeiro, eu quero mostrar aqui que a ideia parece ser a mesma do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É mais ou menos o seguinte: não tem socorro para mim, o meu socorro não está no homem, não está nas estratégias, mas está naquele que criou as montanhas, os montes, a terra. Deus é o meu socorro. E aqui neste momento é ao contrário. Ele está dizendo assim: eu poderei ministrar juízo e não há ninguém que possa livrá-los. Ninguém. Por quê? Porque Ele domina o Oriente, porque Ele domina o Ocidente, porque Ele é o Senhor do deserto. Vamos lembrar do povo de Israel caminhando 40 anos sem trabalhar, e o Senhor sustentou este povo durante todo o tempo. Porque Deus é o Senhor do deserto, porque Deus é o Senhor do Oriente, porque Deus é o Senhor do Ocidente, porque Deus é o Senhor do universo. Sabe o seu sofrimento, sabe a sua dor, está no controle de Deus. Precisa saber disso, você precisa descansar nisso. Deus governa o deserto, Deus governa todas as coisas. Deus é Senhor, nada foge ao seu controle, nada foge ao seu domínio. E Ele tem o seu tempo determinado, e tem o seu tempo exato para a realização das coisas. Seguindo, sexta lição: Deus, a seu tempo, ministrará o seu completo juízo, carregado da sua ira. Olha só o versículo 8: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Enquanto as pessoas estão zombando de Deus, brincando com Deus, Deus está apenas aguardando o momento pré-estabelecido por Ele mesmo, para que se cumpra aquilo que Ele determinou no último dia, no dia do julgamento. Realmente acontecerá. Diz Apocalipse 20, a partir do versículo 11, João vê um grande trono, um trono branco, é grande, é poderoso, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, mas não houve lugar para que se escondesse deles. E o Senhor que ali está ministra o seu julgamento, e Ele faz com que o mar dê os seus mortos, e Ele tem tudo escrito em livros, cada ação, cada pensamento, cada palavra escrito nos livros. Ele tem um livro, o livro da vida, e para ser salvo é necessário que o seu nome esteja escrito no livro da vida, senão serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas olha só o que ele diz desse grande julgamento ainda em Hebreus capítulo 10, versículos 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Agora é necessário também, em segundo lugar, tratando desse assunto ainda, falar sobre aqueles que são a quem lhes é atribuído alguma autoridade. Essas pessoas que estão lá nessa autoridade têm a autoridade que Deus lhe deu, e o Senhor é juiz sobre eles, e cada ação deles está sendo contada para ser julgados também. Deus domina e dará a todo ímpio o seu juízo. E o texto aqui é tão sério que ele vai dizer o seguinte: não há como amenizar a sua ira. Olha o que ele disse: eles beberão
taça de ira, com um vinho com muitas misturas, e eles, o termo usado aqui é um termo muito profundo, quando ele diz, eles vão sorvem-no até as escórias desse vinho misturado. Nada da ira de Deus será desviada, tudo será lançado sobre os ímpios, sobre aqueles que estão contra a palavra de Deus. Deus dará cabo ao seu juízo. Haverá um dia, enquanto essa autoridade declarou que estava a favor ou defendendo a ideologia daqueles que estavam desfazendo os princípios cristãos, porque o que importa é ser feliz. Se ele não se arrepender, se os outros não se arrependerem, se os outros pecadores não se arrependerem, todos eles serão condenados e serão vítimas de toda a ira de Deus, e sorverão até mesmo as escórias deste vinho misturado. Deus ministrará juízo no último dia. Deus não deixará que os seus filhos sejam oprimidos aqui na terra, e Ele então não ministre a sua justiça. Salmo 103 vai dizer no versículo 6 justamente isso, que Deus julga o oprimido. Deus está para ministrar um juízo. Ele já está irado. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, fala a respeito da ira de Deus sendo ministrada por causa da idolatria. E vou agora ser claro, a idolatria não quer dizer simplesmente do ímpio, está dentro da própria igreja. Mas da igreja católica não, da igreja protestante também. Quantas vezes nós idolatramos pregadores, quantas vezes nós idolatramos cantores, quantas vezes nós idolatramos pessoas, quantas vezes nós idolatramos denominações, a própria religiosidade em si. E por causa dessa idolatria e desse adultério da igreja, que fugiu da palavra de Deus, o Senhor entrega ao mundo a sua própria paixão. É por isso que nós vemos pessoas que são capazes até mesmo de deixar que morram outras pessoas, quando o recurso está sendo escondido, porque querem o poder. Tal é a manifestação da carnalidade do homem, e isto revela a ira de Deus, quando Deus vai deixando o homem agir segundo a sua própria vontade. Mas saibam de uma coisa, isso terá um fim. A desordem do Brasil terá um fim. Ainda que tumultue ainda muito mais, terá um fim. E todos aqueles que não se arrependerem beberão da ira de Deus. Encerrando, os justos têm a promessa da graça salvadora, que forma no coração a alegria eterna. O versículo 11 e 12, 9 e 10, diz assim: quanto a mim, ou seja, quanto a Asaf, exultarei para sempre. Ele disse: haverá um juízo sobre os ímpios. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Por quê? Porque o próprio Senhor fala: abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Você precisa descansar no Senhor. E quando ele fala isso, ele está dizendo que há duas coisas aplicadas aqui. Na condenação, há a justiça aplicada sobre a vida daqueles que são condenados. E aqueles que são exaltados e que não são condenados, a graça de Deus é aplicada sobre a sua vida. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, nessas promessas do Senhor. Nós precisamos olhar os feitos do Senhor, contar e cantar os feitos do Senhor. Nós precisamos trazer à memória as ações soberanas de Deus, e que Ele continua o mesmo Deus hoje, e que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, e que Ele pode sim dar vida, e que Ele pode sim tirar a vida. Mas uma coisa é essencial: é necessário que até mesmo aqueles que partiram no Senhor, devido a esta enfermidade que tem assolado o mundo, mas que partiram no Senhor, eles também exultarão para sempre, porque ressuscitarão para a glória eterna. É necessário crer nisso e confiar nisso. É necessário saber que Deus está no controle e que Ele cuida dos seus filhos. Concluo agora com algumas aplicações.
O conhecimento de Deus alegra e tranquiliza o coração, e a lembrança dos seus maravilhosos feitos faz-nos agradecidos e em paz. Segundo, é entender o controle soberano de Deus sobre as aparentes desordens. O desrespeito dos homens nos faz então olhar para o futuro com cântico de vitória. Nem o desrespeito dos homens, nem a desordem atual está fora do controle de Deus. Pode cantar sua vitória, porque ela virá. Terceiro, não há forças na terra e nem em outro lugar que possa medir com o Senhor nosso Deus. Ele é o juiz supremo. E não estou falando de Supremo Tribunal Federal, eu estou falando de Supremo Tribunal Celestial, universal, que julga também o Supremo Tribunal Federal e todos aqueles que não estão no Senhor. Quarto, o conhecimento de Deus nos faz seguro da nossa vida com Jesus na eternidade. Por isso eu encerro dizendo: descanse em meio às desordens da terra, tudo está no controle do céu. Talvez o seu coração esteja neste momento muito aflito, e eu sei que está. Eu quero convidá-lo agora a orar comigo. Estarei intercedendo por todos aqueles que estão passando por um momento de grande aflição. Eu quero convidá-lo neste momento a se lembrar e pedir ao Espírito Santo do Senhor que leve ao seu coração, que faça sair do seu coração até a sua mente, que Ele abriu o mar, que Ele fez sair água da rocha, que Ele ressuscitou pessoas, que Ele curou enfermos, que Ele passou o povo a pé enxuto, mas no mesmo lugar que Ele passou o povo de Israel a pé enxuto, Ele afogou um exército inteiro. Eu quero que você traga à memória o seu nascimento, a sua história, a sua salvação, e que o Deus que hoje você cultua é o mesmo Deus de Israel, é o mesmo Deus do jardim do Éden, é o mesmo Deus criador, é o mesmo Deus sustentador. Eu quero que você traga à sua memória isso e tenha paz no Senhor, e saiba que as desordens da vida fazem parte do propósito maior, que é a glorificação do nome do Senhor. Mas nós cremos também que o Senhor pode reverter os casos que são irreversíveis. Ele apresenta solução para coisas insolúveis. Nós cremos nisso. Eu quero chamá-lo agora a uma união de fé, em uma oração intercessora. Há quantas pessoas que nós conhecemos, chegadas a nós ou não tão chegadas a nós, e outros que nós não conhecemos, que estão agora com o coração tão aflito. Pessoas que estão lutando pela vida. Sei que o Senhor é o Senhor também da vida, mas Ele também é o Senhor da morte. Ele pode sim, graciosamente, manter seu ente querido com vida, e Ele pode também levá-lo, porque Ele é Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Tu que te assentas, ó Deus, sobre o universo, cujo trono está nos céus, bem no centro, para dizer que todas as coisas são governadas por Ti. Tu, ó Pai, que faz refletir do trono manifestações majestosas de poder e glória. Tu, ó Pai, que criaste um povo para Ti de um homem idólatra, que estabelecesse as 12 tribos de um homem pervertido, de um homem que burlava, um homem que enganava, mas que foi tratado, transformado pelo Senhor, como foi Jacó. Tu,
Tu que levaste José para o Egito para que houvesse um bem maior, para que a terra não morresse de fome. Tu que usaste o teu povo como escravo no Egito até que a medida da perversidade daquele povo chegasse no limite e tu ministrasse juízo sobre ele, libertando este povo, conduzindo soberanamente este povo. Tu que fizeste, ó Pai, que as vestes e sandálias não se envelhecessem, não se gastassem. Tu que abriste o mar, Tu que abriste a rocha, Tu que mandaste comida do céu, Tu que mandaste a carne para a alimentação daquele povo, Tu que protegeste aquele povo, Tu que fizeste aquele povo vencer os inimigos, apesar da sua pequenez, do seu exército inferior. Tu que levantaste homens, ó Pai, profetas do Senhor para pregação e conserto da nação de Israel, e profetizaste, ó Deus, que profetizaram a respeito de Jesus Cristo e da nossa salvação. Tu que no tempo exato, ó Pai, fizeste nascer João Batista de um nascimento miraculoso. Tu que usaste Maria e nela Tu operaste o sobrenatural para que Jesus não nascesse, ó Pai, embora nascesse como homem, não nascesse pecador, sendo homem, sendo Deus. Tu que mataste Teu único filho na cruz do Calvário através das mãos de homens maldosos, para que nesse sacrifício todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça. Tu que nos alcançaste aqui e agora soberanamente. Tu que colocas os reis e que tira os reis. Tu que exaltas os humildes e abate os orgulhosos. Tu que tens autoridade sobre o coração deste que se curva neste momento diante do Senhor com grande aflição e com lágrimas no coração. Este que agora, Senhor Deus, perdeu as forças e não sabe mais o que fazer a não ser chorar ou gemer na Tua presença. Porque, Senhor, talvez porque alguém chegado a Ele veio a óbito, ou alguém chegado a Ele está na UTI neste momento e requer um cuidado todo especial, ou está com outra enfermidade que também assola. Tu que tens autoridade quando formaste a vida daquele que está agora ali na UTI, ou em outro local, ou em casa mesmo, num estado grave de saúde. Tu que tocaste para formar o seu corpo físico, formando cada célula do seu corpo na concepção. Tu, ó Pai, que já determinaste os seus dias antes mesmo que ele existisse. Tu que tens autoridade para criar, Tu tens autoridade também para recriar. Tu tens autoridade também para julgar para fora esta enfermidade. Tu tens autoridade também para repreender esse vírus. Tu tens autoridade, ó Pai, para ministrar curas. Tu tens autoridade também para fazer cumprir o Teu propósito, porque Tu és o Senhor e nós nos curvamos diante da Tua majestade e glória. Tu tens autoridade para desbancar, ó Pai, as autoridades da nossa nação. Tu tens autoridade, Senhor Deus, para desbancar autoridades eclesiásticas. Tu tens autoridade para elevar aquele que se humilha na Tua presença. E creio que neste momento alguém que está me assistindo, que está do outro lado, está curvado diante do Senhor, numa total dependência, esperando no Senhor o mover do Senhor miraculoso, gracioso, misericordioso sobre a vida daquele que está enfermo. E nós clamamos: primeiro, dê paz a este coração, Senhor Deus, e além disso, dê cura àqueles que estão enfermos nessa situação e que se curvam junto comigo diante do Senhor. Tu reinas, ó Deus, sobre as enfermidades. Este vírus, ele pode abalar o mundo, ele pode amedrontar os moradores da terra, mas ele não é nada diante do Teu poder.
Basta tu declarares, ó Deus, determinares, e Ele bate em retirada. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, intercedemos por todos que neste momento se curvam conosco, em nome de Jesus. Recebamos a bênção.